Olá, meus queridos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Discipule, nem mais um, né? Mas é o primeiro Discipule nosso, feito aqui no nosso canal do YouTube. Que bom que você está aqui conosco. Quero te pedir uma coisinha, irmão. Já se inscreva no canal, ligue o sininho das notificações para que você possa receber todos os nossos Discipule. Toda quarta-feira, às 19 horas, estaremos lançando esse quadro aqui para vocês, esse momento onde a gente quer discipular, né, a nossa igreja, um momento que a gente vai ensinar a nossa igreja, um momento que nós vamos ensinar aqueles irmãos, né? Aqueles irmãos que querem aprender do Senhor, que querem fazer algo para o Senhor aí, né? Então hoje estou aqui com meus irmãos amados, né? Carmelo, seja bem-vindo aí ao Discipule. Obrigado. Carmelo aí faz parte da liderança dos homens da nossa igreja. Né, tá aqui servindo a gente há um tempo. Luiz, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, pastor. Luiz aí tá nos ajudando aí, junto com o discipulado, junto aí com o Ministério de Adolescentes, muito tempo, né, Luiz? Sim, tesouraria. Tesouraria, tá trabalhando aí na igreja. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, né, nesse dia. E hoje o tema é bacana, né? Nós vamos começar a falar. Irmão, fica até o final, que no final o negócio vai ficar bom. Né? O negócio vai ficar bom. Assim, vamos falar sobre algumas coisinhas bacanas. E o tema de hoje é a criação do homem. Vamos começar por Gênesis. Né? Nós somos numa série de estudos que vai falar sobre a salvação. Então nós vamos falar do homem, pecado, tudo, o que é o homem. Então nós vamos trabalhar quem foi Jesus, né, a obra redentora de Deus. Então nós vamos ter aqui bastante quarta-feira aqui para a gente poder trabalhar essa questão. E vamos lá, abra para mim alguém de vocês, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Como Deus formou o homem, né? Às vezes isso aqui para nós, né, é muito base, né, coisa de escola bíblica dominical, mas muita gente não conhece. Muita gente não sabe como Deus criou o homem, né? Lê para mim alguém de vocês aí. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Engraçado que Gênesis 1:27, ele vai só contar que criou. Aí depois para frente ele vai falar como que foi feito, né? Como que criou, como que foi aquilo que o nosso Deus, a obra, né, da criação. Luizão, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que a gente entende aqui então, irmãos? Vou deixar para vocês aí começar a falar. Né? Eu gostaria de mencionar que existe um pouco de dúvida às vezes em relação ao discurso, né? Que aqui a gente leu primeiro 1:28, que diz que macho e fêmea os criou, e depois a gente tem um detalhamento de criou o homem e depois criou a mulher. Né? Sim. E tem um pouco de dúvida às vezes em relação a isso. Eu já ouvi um pastor renomado falar que primeiro se escreveu dessa forma porque na cultura egípcia, né, se escrevia dessa forma primeiro, né? Colocava sempre aos pares, né? Legal. E quem escreveu foi Moisés, criado na cultura egípcia, né? Eu achei isso muito interessante. E depois em relação a esse 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Eu acho que, assim, na minha visão, isso aqui já estava, de certa forma, incutido algo relacionado com a salvação. Sim. Quando a gente lê Efésios, lá na frente, pode abrir aqui? Pode, com vontade. Deixa eu pegar aqui então rapidinho. E Efésios, no capítulo 1, no versículo 1. Versículo 1 em diante, até chegar no 9 aqui, Paulo está fazendo ali um começo, e versículo 3 em diante ele fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Aí o que eu queria mencionar. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, da vontade de Deus, né? Segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. O que eu entendo disso daqui? Que por meio do homem, Deus ele executa o plano da salvação. Sim. E ele envia o seu filho como um homem, né?
Só que primeiro ele tira o homem do pó da terra, e ali ele forma o homem, e depois ele manda Cristo por meio do homem. Muitas pessoas perguntam, Deus ele não poderia ter evitado que o homem não pecasse? Né? Se ele fizesse isso, talvez ele estaria criando robôs, né? Sim. Mas sim. quando ele dá a possibilidade da gente não pecar, né, da obediência, já sabido que isso poderia acontecer algum dia, desenhou-se esse plano, de que se caísse... Já teve uma conversinha lá na Trindade, Isso. lá, e já teve uma conversa assim, pai, deixa que eu resolvo, se acontecer qualquer probleminha aí. E só vinculando isso daqui em João 3,16, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, a palavra grega ali para mundo é cosmos, né? Uhum. E na visão daquele pessoal ali do mundo antigo, o cosmos era o mapa que a gente tem da Terra plana, com um domo em cima, e o cosmos era todo o universo. Então, quando Jesus ele redime a criação, ele redime não só o homem, mas toda a criação. Toda a criação. Né? Então, mas toda a criação está ligada à Terra, porque os animais foram tirados da Terra, o homem foi tirado da Terra. Então, eu vejo essa graça maravilhosa. Né? Mas acho isso muito interessante. Engraçado que a Terra, né, a gente começa a entender que existe um pacto ali entre o homem e a Terra. Sim. O homem veio da Terra, o homem se alimenta da Terra e o homem volta para a Terra. Isso aí. Sim. Acho que é maravilhoso a forma com que Deus cria, com que Deus faz o homem, né? Carmela, quer falar mais alguma coisa? Não, tá na benção. Tá. Essa questão aí da Terra é importante, porque até é engraçado, né? Uhum. Estar ligado, né? O homem veio do pó da terra, como você falou. Sim. Aí Deus fala, trabalhe a terra e se alimente dela. Sim. Cultiva, né? Cultiva, se alimente, né? E depois, quando morrer, ele volta à terra. Volta à Terra. Então é uma coisa só. Né? Tudo. A ciência, né? A gente tá cheio de como é que chama? De minerais no nosso corpo, né? Sim. A gente precisa do ferro, precisa do cálcio, precisa de um monte de coisa que fala que a gente veio da Terra. Cara, evolução para nós aqui, não. Nem Deus formou, né? Deus... Não, mas também como que fala-se essa questão da evolução, quando Deus fala que Deus criou o homem à sua imagem, como que Deus ia criar um ser que não sabia falar, um ser que não sabia raciocinar, um ser que não sabia, né, lidar com as coisas? Verdade. Né? Não tem como. Isso aí já corta pela raiz, ao meu ver, claramente, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre o domínio, sobre a presidência ali, mas é interessante isso aí, né? Então, irmãos, não tem essa questão de evolução, dessa questão de... a gente é criacionista. A gente acredita num Deus que criou, num Deus que fez, num Deus que governa todas as coisas, né? Sim. Vamos lá. Engraçado que a formação do homem, né? É engraçado que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vai ser direcionado por ela, dá uma ligação muito de oleiro. Sim. Cuidando com o barro ali, né? Isaías 29:16 e Jeremias 18:4. Um abre num, outro abre no outro, para mim, fazer um favor. Isaías 29:16. 29:16. Jeremias 18:4. Engraçado disso que Deus poderia fazer o homem de qualquer outra forma. Claro, sim. Né? Mas ele dá essa ligação com o barro, ele dá essa ligação com aquilo que ele criou, né? Nos 6 primeiros dias, com aquilo que ele tomou forma, e ele vem criar o homem, ele usa o barro, cara. E o barro... Coisa que às vezes nem tem valor. Nem tem valor. Assim. É para que a gente ficar com os pés no chão mesmo, que a gente não é nada, só é barro. Não é nada, é uma casca, né? Não vale assim tanto quantas vezes alguém se acha. Que vale. Quem está com Jeremias 18? Eu. Por gentileza, lei. 18:6. Como vaso... 4:6. Tá. Como vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha só pra você ver. Deus é o olheiro que forma Israel. Sim. Deus é o mesmo oleiro que criou o homem.
Deus pode quebrar, Deus pode transformar, Deus pode fazer de novo se necessário for. Claro. Então é muito bom essa ligação entre Deus como Criador, tomando forma ali como oleiro, com a gente. Então quando a gente começa a compreender assim, olha, Deus me criou, Deus me deu forma, Deus sabe todas as coisas, é maravilhoso quando a gente começa a compreender isso. Por quê? Porque nós sabemos da soberania de Deus. Deus é maravilhoso, né? Jeremias 29:16? Não, agora eu tô com Isaías 29:16. Isso, Isaías. Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o olheiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Olha que maravilhoso. Sim. Cara, como é que nós vamos voltar para Deus, dizendo, Deus, você não nos criou, Não fez, Eva. não fez. Bom, quem explica Deus? Então, Quem explica a criação? Pode tentar, sim. mas não vai, não consegue. Chega até um certo ponto. Chega até um certo ponto, fica escuro. Não sei como é que chegou, não sei como é que fez. Então não tem como nós, como barro, questionar. É verdade. Né? Isso é o que Deus está ensinando para Israel, é o que Deus ensina para sua igreja, é o que Deus ensina para nós, né? Que não adianta questionar. Justamente. E por que Deus... Não adianta questionar, porque, cara, ele é oleiro, ele fez um barro desse jeito, né? Engraçado que o barro, como nós homens, Deus decreta isso bem claro pra gente em Gênesis 3:19, é que nós temos o quê? Nós temos uma origem, Sim. pó, e nós temos um destino. Pó. Então, Sim. a gente veio do pó e para o pó nós voltaremos. Acabou. Então, assim, isso é o que está determinado para o homem, né? Pós-pecado. Se o homem não tivesse pecado, Aí, viveria, tem espaço para todo mundo, a gente viria, mas Deus sabe todas as coisas. Sim. E a gente, por causa do pecado original, a gente acabou corrompendo a nossa carne, corrompendo tudo, e a gente agora voltaremos para o pó. Né? Isso foi depois da queda. Interessante, professor, só fazer aqui um comentário Pode sobre falar. isso, sobre essa questão de questionar a Deus. Um dos homens mais respeitados da ciência hoje no ateísmo, o Neil deGrasse Tyson, ele fala assim, que ele não acredita em Deus e cada vez, pelas descobertas da ciência, Deus é cada vez um bolso mais vazio. Ele usa essa forma bem ofensiva de falar sobre Deus. Só que a gente vê da própria boca dele, em pouco tempo, ele não tem nem assim, 100 anos, né? Que a ciência já definiu a Terra de várias formas e cada vez eles mudam, né? Se a ciência é tão convicta mesmo contra Deus, por que eles mudam? Agora eles estão com a teoria de que a Terra, eles chamam de chubby, né? Que parece com uma pera. Um pouco gordinha, mas deformada em cima. Antes ela já foi uma elipse, então... É plano, assim, né? É plano, fica nessa viagem aí. Buscando muitas coisas, mas o homem por si só não consegue questionar Deus. Não consegue. É impossível. Não consegue, né? E Salmo 103:14 vai dizer sobre a nossa fragilidade. Né? Então, tipo assim, o barro ele é frágil. Né? Nessa formação do homem, como Deus quis fazer o homem, é para mostrar justamente. É isso que a Carmen falou. Cara, põe o pé no chão porque não adianta. Vocês são frágeis. Né? Não adianta você querer brigar, você querer fazer alguma coisa, então não dá, a gente não consegue. Né? Olha só para você ver, olha. Se pararmos para refletir, homem em hebraico, Adão, terra em hebraico, Adamá. Estes estão sempre em pares na história. Gênesis 2, o homem é formado da terra, depois recebe a ordem de cultivá-la, da terra virá também o seu alimento, e por último, a terra, a sua casa depois da morte. O corpo, né? Estou falando do corpo, ali é onde a terra vai vir. Então o homem nunca vai estar fora da terra. Não. Então para a gente poder entender aqui e finalizar essa parte, somos pó. Beleza? Até aí? Tá tranquilo? Agora nós somos barro, nós voltaremos a ser pó. Voltaremos a ser pó. Vai acabar isso, né? E depois da eternidade com o nosso espírito, a nossa alma lá, junto com o Senhor. Segundo ponto, nós devemos
pensar aqui agora é a formação da mulher, porque no texto que nós lemos, só falou que criou o homem e a mulher. Aí Deus, ele vai falar para nós um pouquinho a respeito da formação da mulher, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome dele. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A mulher já é diferente. Né? Nós vimos que o homem foi criado. Teve um cuidado diferente, né? Mulher é top. O homem, ele foi tirado da terra. A mulher foi tirada da costela. Né? Então, assim, que não deixa de ser terra. Sim, é porque derivado, o homem né? É derivado. O homem veio da terra, né? Tudo ali da criação, mas a mulher, irmãos, Deus a criou a mulher para ser auxiliadora, né? Uma mulher idônea, uma mulher que esteja ali. Então, a gente não pode dizer que a mulher é menor, a mulher é maior. Eu quero que vocês compartilhassem um pouquinho sobre isso. Olha, o que eu vejo, inclusive até no nosso Ministério de Homens, já falamos sobre isso, Deus nos chama, né, na palavra dele, a amar as nossas esposas como ele amou a igreja. Sim. Então isso me fala muito do valor que Deus dá à mulher e me fala muito do cuidado que nós temos que ter com a mulher. Porque qual é o cuidado que Jesus deu à igreja e qual é o preço que ele pagou para cuidar dela, para salvar a igreja? A própria vida. Sim. E nós, através dessa palavra, a gente entende que nós temos que protegê-las, temos que ajudá-las. Ser o sacerdote. O sacerdote da nossa casa, né? Em tudo que envolve, tanto nas coisas boas quanto nas coisas que o homem não gosta de fazer. Sim. Né? Então, é uma companheira. Ela tem funções diferentes do que a gente, às vezes, né? Mas isso não quer dizer que seja menor ou maior. Não. Tem alguns que falam, né? Que a gente sempre ouve, né? Tem alguns teólogos que falam, né? Fala o seguinte: olha, se Deus quisesse que a mulher fosse superior ao homem, faria da cabeça. Se fosse inferior, faria do pé. Mas como Deus quer que esteja junto, fez no meio, né? Da costela ali, que são papéis diferentes. Né? A mulher ela tem seu valor, o homem tem o seu valor, e a mulher não é menor. Não. Né? E essa questão da palavra nos falar, que Jesus mesmo fala que nós temos que cuidar dela como uma coisa mais importante, mais preciosa, é porque nós temos a tendência de achar as mulheres menores ou menosprezá-las. Infelizmente, em outras religiões, tem isso como as cultura. Mulheres são usadas, né? São um instrumento, né? De alguma coisa. Então isso é importante. Deus não é... Deus criou já nessa perfeição assim, né? Feliz um homem que encontrou uma mulher idônea. Né? O que eu vejo também nesse ponto é que muitas vezes, pastor, irmão Camelo, a gente vê que o poder do diabo é a mentira, né? E ele flui por meio da mentira até no século presente. Vende-se uma ideia também de que muitas vezes o cristão ele não valoriza a sua esposa, a sua mulher. Sim. E isso é uma mentira muito grande. Muito grande. Desde os primórdios até mesmo, a gente for ver aqui nos tempos bíblicos, a mulher é muito valorizada. A nação de Israel ela quase deixou de existir por conta de uma mulher que foi abusada, né? E o homem repartiu ela em 12 partes e mandou para as tribos. Aconteceu uma guerra civil por conta de uma mulher. Ali e a nação de Israel se revoltou a ela contra si mesma por conta disso, de uma atrocidade dessa.
E isso muitas vezes entra dentro da igreja como se o cristão ele não fizesse um valor às suas esposas, às suas mulheres, e não é por aí. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. É isso que o Carmelo disse. O verdadeiro cristão, ele vai amar a sua mulher, ele vai respeitar a sua mulher, ele vai cuidar da sua mulher, Sim. né? E quando se diz ajudadora, a gente não está falando de Lavar meia, lavar roupa. lavar roupa, lavar só. Ela é estar junto com você. Deus foi chamado de ajudador de Israel. verdade. Salmo 121. Sim. Deus é o auxiliador de Israel. Mas peraí, então, Significa que Israel é maior Israel que Jesus? manda em Deus? Israel manda em Não, Jesus? é o contrário, né? É o Mas contrário, né? E de vez em quando as mulheres que mandam mais que o diga o homem, né? que diga o homem, né? Então, assim, mas eu acho que é interessante a gente saber isso, né? Nesse princípio que a gente está falando sobre criação, é que existe uma igualdade na criação. Não existe alguém menor ou maior na criação. Existem funções diferentes, né? Existe propósitos diferentes. Cada um tem o seu, cada um tem a sua função, mas nenhum é menor do que o outro. Claro. Né? Nenhum é menor do que o outro. O homem protege, a mulher ajuda a cuidar, a mulher ajuda ali, a mulher ajuda a tomar decisões. Né? Tem decisões que, se a gente conversa com nossas esposas, as decisões são muito mais sábias, entendeu? Então, sim, então. E essa palavra aí, desculpa te cortar aí, não é somente direcionada, sim, é direcionada ao homem, claro, Sim, beleza. sim. Mas está escrita na palavra para que as mulheres a conheçam também. Então, se tem, no caso de mulheres que queiram estar numa posição errada, na qual Deus não a chamou a estar, acima do homem, no caso, aí elas também têm que entrar debaixo da posição. A gente tem o nosso papel, mas as mulheres também têm. Sim. Né? Então, é uma palavra tanto para nós quanto para elas. Né? Eu acho que tudo tá fora de posição, não vai dar problema. Não, vai. Casa que tiver alguém fora de posição, né? Um carro que tiver na contramão, tá fora da posição dele, vai dar problema. Então, sim, então tudo que tá fora daquilo que foi o plano perfeito de Deus, né? Vai ter problema. Então é interessante a gente buscar esse conhecimento através das formas bíblicas, através de um tempo, acho que também a gente não deve ficar preso. Quando eu falo ficar preso, é a questão contemporânea, né? A gente precisa entender os tempos, né? E as funções vão mudando, mas o eixo ali, a essência do negócio, né? Ela não muda. Realmente. O homem é o cabeça, o homem é o líder, a mulher é a auxiliadora. E se tem esse equilíbrio, se a mulher sabe que é o marido que direciona aquela coisa toda, vai bem. Mas é um assunto que nós vamos tratar mais para frente. Esse assunto é só falando um pouquinho da criação e falando que não tem um melhor do que o outro, Com né? certeza. Porque se a gente for falar de pecado, quem pecou? Adão ou Eva? Sim. Não. Ué, se nós olhar nessa ótica, claro, pecou Eva, porém a responsabilidade em cima de Eva era de Adão. Adão. Sim. A palavra foi dada para Adão. Entendeu? Adão não a coma. responsabilidade dele não né? foi dada para ele. Então Foi ele dada tinha pra que ensinar para ela a não comer. Então, justamente. Aí Né? os dois comeram junto e deu problema que deu. Deu Sim. Né? E Adão ainda foi responsável, culpou a mulher que Deus deu. Né? Aí foi a mulher que você me deu. Então, assim, vida pra frente. Cara, imagina agora, existe uma pergunta que todo mundo fala, né? Todo mundo faz na vida. Por que Deus criou o homem? Deus não tinha fazido. Ô, Luizão, Deus tinha nada fazendo no céu, Luizão. Então, ruim que a trindade lá, coisa Tô Deus falou assim: vamos criar um problema pra nós. sem paciência aí de conversar entre os três aí. Vamos criar um problema. Vamos fazer uma coisa mais cabulosa aí? Vamos criar um problema pra nós. E não é isso, né? E a gente sabe que Deus fez o homem para um propósito. Né? Deus criou o homem. Existem várias respostas. Se a gente for pegar na Bíblia, por que Deus criou o homem, a gente vai saber de todas as formas. Né? A gente quer trabalhar alguns pontos aqui. E Gênesis 1:26, nós já lemos, né? Fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu quero deixar vocês falar um pouquinho. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente vai lá. Sim, sermão. Não, tá Tá. tá na benção. O que eu vejo disso, né? Quando Deus cria o homem à imagem e semelhança, eu gosto muito dessa percepção, porque eu gosto bastante de família e tal. Eu acredito que o plano de Deus inicial era espalhar toda a sua imagem por toda a terra, né? Sim. Por toda a terra, tanto que isso a Bíblia vai dizer que Deus ele preparou para si uma nação de sacerdotes, né? E essa nação de sacerdotes ela vem de um casal, do homem e da mulher. Até que mesmo em Gênesis, no 28, aqui no 1:28, diz: e Deus abençoou
E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui, um pouco atrás, no 26, a imagem e semelhança. E embaixo, no 28, encham a terra. Encham a terra com a minha imagem e a minha semelhança. Isso é muito interessante. Isso que eu vejo, pastor, um também dos propósitos do homem e da mulher, né, que é a questão da multiplicação. Nos dias atuais, a gente vê um levante muito forte contra a multiplicação da imagem de Deus. É o aborto, é a questão de impulsionar as pessoas na questão da homossexualidade, que não gera filhos, não reproduz, a gente sabe disso. É ter um filho só, muitas famílias que querem ter um filho só. E muitas vezes levanta-se até justificativas que parecem, a princípio, muito válidas. Mas a questão é dinheiro, mas no profundo a gente sabe que às vezes a pessoa não está querendo perder um pouco de luxo, né? E assim, essa questão da multiplicação da imagem de Deus, eu acho que a princípio é algo que Deus sempre quis, né? Representantes mesmo na Terra. Porque a imagem, né, é algo semelhante. Sim. Né? É algo ali que a gente... Não é como. É um modelo de algo, né? Então, eu digo assim, um exemplo e trazer para cá. Aqui, olha só. O que diz aqui, ó, semelhança significa aquilo que é similar ou parecido, ou mesmo um figurino. Né? Então, a gente entende que é isso. Quando Deus quer criar a sua imagem e semelhança, ele diz, olha, eu quero pessoas que estejam próximas, que sejam a minha imagem e que representem-me na Terra, né? Então, precisamos fazer isso. Deus deu essa ordem para nós multiplicar, né? Quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar? Não, acredito que tudo que a gente for falar daqui para frente, né, vai se resumir na minha concepção das coisas aí, Deus queria realmente transferir a essência dele no homem. Tanto a capacidade de fazer as coisas em geral, quanto a capacidade de comandar, de mandar, de ser, né? Todas as essências dele, o caráter, os desejos, queria transferir como um pai que ia transferir as coisas boas para um filho. Justamente. A mesma coisa. Né? É interessante isso que você fala, que a gente entende também, quando a gente fala isso, né, que o homem não é igual a Deus. Às vezes, mas se Deus colocou isso tudo em mim, então eu sou um Deus. Né? O homem, ele nós somos pó da terra. Nós viemos a existir. Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Ele é. Né? Aquilo que ele disse para Moisés. Quando perguntar quem é o Senhor, ele falou, eu sou. Eu sou e pronto, cara. Entendeu? Eu sou. A minha filha perguntou isso para mim esse dia lá em casa. Falou, papai, mas de onde veio Deus? Deus é. E depois você pergunta para ele. Deus sempre existiu. Né? E nós, então, a gente precisa entender isso. Nós somos uma representação, né, não original. Nós somos uma imagem. O original é ele. Paralelo. Justamente, entendeu? Por mais que Deus queira que a gente se apresente, né, seja representante dele com essa máxima perfeição possível, nós, por causa do pecado original, nós não vamos chegar, mas nós somos uma representação. Né? Aqui fala também, olha só, a imagem de Deus é que nos ajuda a compreender o Senhor e nos relacionar com ele, já que ela nos dá possibilidade que nos habilitam para um relacionamento com a divindade. Podemos notar essas verdades na vida de Adão, que tinha a imagem de Deus antes da queda. Ele compreendia o Senhor e falava com ele, recebia ordens dele e tinha inteligência para executar suas tarefas. Olha só que interessante, né? É profundo, gente. Adão, ele pegou essa referência antes da queda. Deus descia todos os dias ali para falar com ele, e Deus dava ordens para ele, e Deus deu essa faculdade, esse entendimento para que Adão conseguisse ver como era o relacionamento com Deus. Sim. Deus deixou-se, né? Deus veio até a terra ali para mostrar que, olha, é assim que acontece lá na Trindade. Então Deus, quando ele nos cria, quando ele nos chama a existir, primeiro, para ser a sua imagem. Segundo, ter relacionamento com ele. Sim. Então, uma pergunta que a gente deve responder hoje, nessa noite, é: por que eu existo? Para se relacionar com Deus. Primeiro, você é a imagem e semelhança dele. Segundo, se relaciona com Deus. Irmãos, vocês concordam comigo que o homem sem Deus ele não é nada? Sim, com certeza. Cara, o cara pode frequentar a igreja, o cara pode ir em várias religiões, o cara pode buscar o que for. Se ele não tem um relacionamento com Deus, nada adianta. Nada adianta.
Realmente. Nada adianta, vai dar problema, vai ter problema nisso, entendeu? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa entender, Deus criou o homem para se relacionar com ele. É verdade. Então, imagem e semelhança, relacionamento com Deus e relacionamento com os homens. Sim. Como Deus tinha ali o relacionamento na Trindade, que era maravilhoso, né? Engraçado que Deus, ele não precisa amar. Que ele é. Ele é amor. Sim. Deus não aprendeu a amar. Não. Né? Nós aprendemos. Né? Justamente, mas como que Deus é amor se ele é sozinho, né? Quem acredita que é um Deus só? Cara, não é, porque Deus ali na Trindade já compartilhava amor entre eles ali. Sim. Então, assim, Deus nos chama também a relacionar uns com os outros. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que vocês entendem desse relacionamento uns com os outros? Qual que é a ideia dessa questão? Eu vejo que a ideia dessa questão está muito centrada, mesmo assim como já foi dito aqui, em emular o que Deus é, né? Emular a Trindade. A gente vê exemplo disso no Salmo 2, né? Que a Bíblia fala que o pai, ele fala para o filho, né? Pede-me, te darei as nações por herança. Né? Então, e quando a gente fala do amor, em Coríntios fala, o amor não é egoísta. O comportamento do egoísmo, ele é aquele que pensa em si próprio. Sim. Agora, se Deus fosse egoísta, ele iria dizer para o filho, pede-me, te darei as nações por herança? Não, porque ele está entregando. A Bíblia fala que Jesus foi elevado sobremaneira, recebeu um nome acima do, sabe, o nome de todo nome, né? Que não há nome superior ao dele. Isso foi entregue pelo Pai a ele, após Jesus passar por tudo que ele passou aqui. Então, quando a gente vê essa entrega, Paulo até vem nos dizer, né, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que pelo caminho da entrega, do amor que a gente vê em Deus, nós vamos ter um relacionamento que a gente vai ganhar muita coisa. Sim. E é exatamente o oposto que a gente vê no mundo. As pessoas querem se favorecer. Justamente. Cada vez elas querem estar por cima, querem tirar um proveito. Né? E isso é só sofrimento. É uma coisa que a gente experimenta todo dia. Eu acredito que, mesmo como cristão, né, a gente precisa buscar a Deus todos os dias, né? Essa presença, esse relacionamento que Ele quer com a gente. Porque a realidade das coisas é que Ele quer esse relacionamento muito mais do que nós queremos. Sim, com certeza. Né? Tanto que Ele nos criou para isso, né? Para essa finalidade. Tanto que Ele fez várias alianças até chegar a Jesus, né? Até fazer tudo. A história da Bíblia é sempre um Deus buscando o seu povo. Né? E isso a gente precisa buscar todos os dias. Né? E nós estamos falando antes de que nós somos nada sem Deus, sem essa presença, sem esse relacionamento. E nós tentamos preencher, desde que a gente se entende por gente, com muita coisa, lícitas ou ilícitas. Com certeza. A gente tenta preencher um vazio. É igual eu querendo comprar essa jarra, porque eu acho que essa jarra vai preencher essa necessidade que eu tenho. Só que ainda não entendo que essa necessidade que eu tenho é a necessidade da presença de Deus na minha vida. Mas acho que a jarra vai me completar. Porém, quando eu consigo a jarra, automaticamente, na hora que eu coloco as mãos nela, já perdi a graça. Perdeu. Eu estou precisando já de alguma outra coisa para preencher. Você precisa de um livro. E a gente vai atrás de muitas coisas, diariamente, constantemente. E quando a gente, pela graça, entende que nós precisamos de Deus, aí que o negócio já muda, aí preenche. Só que mesmo na graça, mesmo sendo preenchido, a gente precisa fazer isso todos os dias, porque nós corremos o risco de nos acostumarmos a isso e querer outras coisas de novo. É um relacionamento diário, né? Com Deus, né? Vai ter que ser. O maná descia todo dia. E não podia guardar o maná de um dia para o outro, porque perdia. Isso me fala do quê? Me fala que eu preciso da presença dele todos os dias, fresca, renovada. Pão nosso de cada dia. E a bênção que eu recebi ontem vai me servir como experiência. Porém, não vai me servir para hoje. Não. É diário. Tem alguém que falou, né, na história da igreja, na história da caminhada, que existe um buraco dentro do homem, e esse buraco é do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Só isso é fantástico, Thiago, entendeu? Então, assim, existe um buraco, e justamente a gente procura jarra, procura livro, procura tudo que preenche, a gente não entende que esse buraco é o tamanho de Deus. Engraçado que quando a gente realmente consegue,
É na vida normal de todo dia, né? Eu desejo comprar um celular. É um desejo bacana, tipo assim, é lícito, é bacana. É uma necessidade hoje, um smartphone, o que for. Eu consigo aquilo. Botei a mão nele, já perdeu a Acabou. graça, gente. É incrível uma coisa Acabou. dessa, né? E quando a gente conhece Deus, a gente fala como o apóstolo Paulo, né? Eu considerei as coisas desse mundo como esterco. Para ter as coisas do alto, para ter aquilo que é Deus, né? Sim. Beleza, então a gente entende isso, que Deus nos criou para sua imagem e semelhança, seu relacionamento com Pra Ele, dar glória a ele. para dar glória a Ele, para viver. Não, para dar glória agora. É. Agora eu vou chegar. E Deus, tá dando spoiler, né? Ué. Só que Deus também nos criou para dar glória a Ele. Isso aí. Isaías 43, 7. É a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Para que nós fomos criados? E essa pergunta, se a gente entende, a gente está na glória. Alguém lê, fazendo favor? 43:7, pastor? Isso. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei sim, eu os fiz. E os criei para a minha glória, né? Eu os formei sim, eu os fiz. O homem foi criado para glorificar a Deus. Então, quando a gente fala por que Deus criou o homem, segundo ponto, para glorificar a Deus. Pastor, qual que é meu chamado? O que eu vou fazer na minha vida? Pastor, eu não faço nada na igreja. Cara, não é isso. Não é isso. Pastor, eu não evangelizei ninguém. Não é isso. Pastor, eu não ganhei ninguém para Jesus. Não é isso. Quando a gente entende que a minha vida glorifica a Deus, é a forma que eu ando na rua, é a forma que eu trato minha esposa, é a forma que eu trato meus filhos, é a forma que eu trabalho. Como que eu glorifico a Deus no meu trabalho? Aquilo que Efésios ensina. Sim. Faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Porque se o seu patrão está perto ou não, quem que é na verdade o seu patrão? Deus. Irmão, é o segredo da vida, cara. Se todo mundo entendesse isso, se todo funcionário, se todo dono de empresa, se todo pastor, líder entendesse isso, irmão, Ia ser diferente. muito diferente. Sim. Muito diferente. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Jesus glorificou a Deus. É verdade. Né? É obediência. Oração sacerdotal de Jesus lá em João 17. Sim. Pai, glorifica o teu filho para que teu filho glorifique a ti. Sim. Cara, é maravilhoso, né? Então, se a gente entende que nós somos criados para glorificar a Deus, para que o homem foi criado? Para gozar em Deus, ser feliz em Deus, ter satisfação em Deus, né? Eu estava falando com vocês na nossa reunião, né, esse dia para trás. Aonde está a nossa satisfação? Será que Cristo basta na nossa vida? Suficiente? É suficiente? Cristo é suficiente? Se Cristo é suficiente, irmão, as outras coisas virão. Né? E aí vai. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Sobre a questão do homem para a glória de Deus? E é fato que o Luiz leu, tá aí, cara. Então, É claro, Deus dizendo, olha, eu criei vocês, não é para vocês se glorificarem. Me dá glória. Cara, e você pode ser pobre, mas se glorificar a Deus. Por que a gente consegue glorificar a Deus? Porque se a gente realmente entende de onde nós viemos, do pó, o que nós somos hoje, A graça, tudo Graça? que nós- aí nós temos que... Não tem como não glorificar a Deus. Irmão, quem não entende a graça não glorifica a Deus, porque acha que é mérito dele. Não, eu sou bom. sim. Né? Eu vi um podcast esse dia que eu achei fantástico, nesse quartezinho de podcast, o cara falando assim, cara, o céu é o único lugar que só vai ter nego ruim. É verdade. O céu é o único lugar que só vai ter quem não presta, quem entendeu que precisa de um salvador. Sim. Né? E o inferno não, o inferno vai ter os caras bons, cara. É. Os caras que você é top, cara, eu consigo, eu sou bom. Cara, no céu. É o contrário, né? É só nego ruim. Né? Só nego enrolado, só nego que entendeu que precisa de Jesus, né? Essa questão da glorificação a Deus me veio aqui à mente, é o seguinte, o irmão Carmelo falou, mexeu aqui na minha mente. Quando a gente busca essas coisas para se satisfazer, nosso coração está nessas coisas. E todas as coisas foram tiradas da terra. Sim. O plástico foi tirado da terra, né? Do petróleo, dos derivados, e assim das coisas. E por aí vai. E quando o homem busca a Deus, ele entende que ele não é apenas matéria. Isso é muito interessante. Então ele volta o olhar dele, o coração dele para algo celestial, algo superior. E igual o senhor falou, pastor, é só pela graça que a gente consegue enxergar isso.
Não tem como. Se não for pela graça, você não consegue. Nós somos bons. Se não for pela graça, nós somos top demais. Realmente. Vamos lá, pulando pro próximo tópico. Deus nos criou para governar, para reinar. É fato. E se a gente não tomar cuidado, a gente mistura isso. Porque a gente acha que a gente é Deus, só que na verdade não é um reinado nosso, é um vice-reinado. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Nós somos mordomos, né? Engraçado que nós, no Novo Testamento, né, nós somos direcionados, ensinados a ser mordomos daquilo que Deus tem entregado sobre nós. E esse domínio é por causa de Deus, essa mordomia é por causa de Deus. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, isso agora veio na minha mente sobre o primeiro mandamento, né? Ama a Deus acima de tudo, e ama o seu próximo como a ti mesmo. Legal. Né? Então, essa passagem é o vice-reinado. Em que sentido? Deus mostra o exemplo dele. Sim. Como que é para ser. Ok. E a gente tem que emular, já que nós somos imagem dele, Sim. o ensinamento dele para com os outros. Sim. Principalmente, ele nos fala de fazer isso com as pessoas, às vezes, que a gente não gostaria de fazer, mas a gente precisa fazer com todo mundo, na realidade, né? Vice-reinado não é para a gente se achar numa posição elevada acima dos outros. Justamente. Tanto que Jesus lavou os pés dos discípulos. Perfeito. Massa, muito bom. Não é verdade? É. Então, assim, Jesus serviu, né? serviu. Ele veio E para nós servir. temos que servir. É. Os bons e o... Não, o menos... Não, vou dizer assim, né? Então, assim, esse aí... A posição que Jesus tomou, nós temos que tomar igualzinho. Aí nós entramos na ótica de Deus. Na ótica do Filho. Naquilo. Se a gente não entrar, a gente confunde as coisas, igual você falou. Aí a gente não consegue ter relacionamentos saudáveis. Não. Realmente. Né? A gente não consegue se relacionar da forma que Deus chama nós, né? E lá em Gênesis 2,18, Deus já fala, né, para o homem, né? Se tornaram uma só carne, o homem e a mulher. Sim. Então, a gente não conhece esses princípios, a gente não conhece isso, né, que a gente glorifica a Deus no nosso relacionamento, que nós temos essa questão de governo, mas o governo que ama Deus em primeiro lugar, depois o próximo como a ti mesmo, a gente não vai conseguir construir esse relacionamento que glorifica a Deus, tadinho. E esse vice-reinado, eu vejo assim, em relação a Adão. Uhum. Por que vice-reinado? Porque Deus é como se passou, entre aspas, o governo para Adão lá na terra, Sim. e ele tinha que reinar, tanto que Deus deu autoridade acima de tudo que estava lá, Sim. né? Dos animais, ele podia matar qualquer um para comer, por exemplo, né? Em cima da mulher dele, da esposa. Então, tipo assim, ele tinha que mostrar o exemplo que era de Deus, tanto que ele conhecia Deus. Deus descia, conversava com ele. A gente não sabe exatamente as conversas, que não está escrito, né? Que era bom, hein? Deve ser, com certeza. Ao calar da noite, já sabia, tá um horário marcado, 6 horas da tarde, da noite, aí já chegava, sentava, tomar um cafezinho lá, ó, depois voltava, né? Então, tipo assim, eles tinham uma comunhão, um relacionamento. Então, o exemplo Adão pegou, só que a história nos conta outra coisa, né? Então, é isso aí. Sobre o vice-reinado, eu queria mencionar duas coisas. Primeiro, eu me lembrei daquela série do Sermão do Monte, que o senhor estava fazendo aqui. Nós estamos ainda, né? Estamos ainda. E no capítulo 5 aqui tem um ponto muito interessante que fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então isso aqui já é um pré-requisito para se herdar a terra. Né? Tem aquela visão escatológica de que os crentes governarão no milênio de Jesus, né? Uhum. Então, para você governar no milênio, você tem que ser manso. Tem que ser manso. Davi foi o melhor rei de Israel, né? Só que Davi ele era vice-governante de Israel, porque o rei de Israel é Jesus. E essa mansidão aí, ele tá ligado, ele tá dando exemplos, né? Ele tá ligado à mansidão para você conseguir ouvir os mandamentos de Deus com clareza. Sim. Lê o versículo acima. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, olha só para você ver, ó. Olha só como é que liga. Esse choro aí é o choro, né? Jesus está explicando no Sermão do Monte, é o choro pelos seus pecados. Sim. Não é o choro por falta de meia, cueca, de falta de comida. As pessoas entendem que são pecadoras. Primeiro, entendem que é pobre de espírito, que carece de Deus por causa do seu pecado. Então eles vão chorar por causa disso. E quando eles choram por causa do seu pecado, aí precisa vir arrependimento. Irmãos, e só mansos
consegue ouvir os mandamentos de Deus e mudar de vida, de postura. Os cavalos mansos eram os cavalos que iam na frente da guerra. Por quê? Porque quando as flechas iam em direção aos cavalos, os cavalos não paravam, não voltavam, ele continuava, porque ele estava ali na rédea do como é que chama? Do cavaleiro que domava ele ali. Né? Então a rédea que determinava, era quem conduzia ele, independente da dor, das feridas, que determinava. Aí ele aprendeu a ser manso. E ele foi. Né? Então isso aí, os mansos, por ouvir a Deus, sim, por saber ser direcionado por Deus, por amar os mandamentos de Deus, por glorificar a Deus, vai dar a terra. Sim. Acabou. Mas não porque ele é bom, é porque ele entendeu os propósitos de Deus. Sim. É maravilhoso esse texto. Um ponto que o irmão Carmelo falou, que a gente não governa para nós mesmos. Quando Davi foi governar para si, aconteceu um dos maiores pecados do reinado dele. E destruição na casa, né? Arrebentou com tudo. Né? Ele não quis cumprir o que era momento para o rei fazer, ele ficou e ele quis fazer a vontade dele. A gente sabe a história. Toda vez que o homem faz a sua vontade, ele vai ter problema. Sim. Toda vez que o homem não deixa, né, que Deus seja glorificado na vida dele, ele vai ter problema. Porque Deus... O que é não deixar Deus ser glorificado? É você colocado na posição de Deus. Mesmo sabendo que ele precisa ser glorificado. Isso é idolatria, né? Isso é rebeldia, isso é feitiçaria. Sim. É quando você se coloca como Deus na sua própria vida e toma suas próprias decisões. Quem manda é eu. Quem manda é eu. Né? Eu faço o que eu quero e eu assumo as consequências. Beleza, você vai assumir as consequências. Porém, Deus não habita com isso. Né? Deus é muito claro quanto às suas decisões. Né? Fechamos essa parte, então, sobre a questão da por que Deus criou o homem. Então, Deus criou o homem como a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para governar. Deus criou o homem para ter relacionamentos. E Deus criou o homem para glorificá-lo para sempre. Né? Se a gente entende isso, por que o homem foi criado, já estamos meio caminho andado. Então a gente começa, né? Irmãos, agora nós vamos falar sobre a constituição humana, né? Que é já entra um pouquinho mais de teologia, um pouquinho mais de pensamentos ali, como o homem foi criado, que partes tem o homem, né? Como que o homem é dividido, né? Corpo, alma, espírito, como o homem é só corpo e alma, o homem é uma coisa só, né? Então a gente vai aí colocando essa linha de pensamento aí. A princípio, nós acredito que a maioria dos cristãos, né, e eu te falo aí que 90% deles, acredita que o homem é dividido em 2 partes ou em 3 partes. Dicotomia e tricotomia. Né? E tem aqueles que acham que é uma coisa só. Né? O homem é o corpo, a alma, o espírito, como é que chama isso mesmo? Aqui fala na teologia aqui de Wayne Grudem, ele vai falar aqui para nós, ó. Ele vai falar que o homem é monismo. Aí, tá quase. Mono de uma só, né? O homem é uma coisa só. Só que essa teologia ele vai cair por terra, porque quando o homem morre, ele volta pro pó. E acabou. Ele volta pro pó. E se ele é uma coisa só, ele não tem espírito. Sim. Ele vai para onde? Então essa teologia foi assim, ela não tem como ter texto bíblico para isso. Agora já a outra, né? Então a outra a gente tá até conversando antes aqui um pouquinho, tava no aquecimento, né? Já estava no aquecimento aqui, tem uns pensamentos um pouquinho diferentes aqui, mas eu acho que é tranquilo quanto a isso, né? A gente pode construir essa ideia. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Alguém quer falar? Eu quero falar que eu me abstenho da minha opinião. É fácil assim, né? Na hora que o negócio pega, você se abstém, né? Não, eu vou falar assim. Vamos começar explicando. Isso mesmo. Né? Explicando o que é dicotomia. Tá aqui, ó. Eu anotei aqui para a gente poder não errar. Dicotomia é aqueles que acreditam que o homem é dividido em 2 partes, né? O texto base para isso é Gênesis 2:7. Por gentileza, alguém abre para mim. Eu vou pegar aqui. Eita. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então pronto, né? Tem algumas
traduções que dizem a respeito de espírito, né? Que Deus soprou ali e o homem recebeu esse espírito de Deus ali, né? O espírito que se conecta com Deus, que fala com Deus. Então, o dicotomista, ele vai crer que o homem é dividido em duas partes, né? Tem a matéria e o imatéria, Espírito. aquilo que é imaterial, aquilo que não é visível, tocável. A matéria é o nosso corpo. Então, beleza. Até nisso aí, dicotomista e tricotomista, eles, beleza, tá iguais. O homem é dividido em duas. O matéria e aquilo que é imatéria. Matéria, corpo, pó. E depois vai separar aí. O dicotomista acredita que espírito e alma têm a mesma equivalência, né? Não tem separação entre espírito e alma, é uma coisa só, né? Então, outra coisa que eles vão falar é o seguinte: o segundo argumento da dicotomia é que a alma e o espírito são usados no Antigo Testamento de maneira intercambiável, ou seja, como sinônimos. Compare a seguinte passagem de Gênesis 41:8. Vamos lá abrir Gênesis 41:8, Salmo 42:6. Gênesis 41:8. Gênesis 41:8, Salmos 42:6. Bom, em Gênesis 41:8 diz o seguinte: pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Eles contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Beleza. Salmo 42:6. Isso. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Então o texto aí já usa alma, né? E o outro texto já usa que ninguém conseguiu ter revelação daquilo que era. Novo Testamento, Hebreus 12:23. Hebreus 12:23. Apocalipse 6:9. 12:23. Vamos lá. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Beleza, então aí ele fala de espírito, nós já lemos ali, ele fala de alma, e Apocalipse 6:9. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, ou seja, ali a gente viu aqui Hebreus, o autor de Hebreus falando de espírito e João falando ali Apocalipse sobre almas. Então, o dicotomista ele acredita que não existe separação entre alma e espírito, né? Afirmam os dicotomistas que a alma e o corpo citados juntos sempre são referências à totalidade do homem. Aí tem várias mensagens lá, né? Mateus capítulo 10, versículo 28, quando Jesus fala que a gente não deve ter medo, né, daquele que manda a alma, só mata o corpo, né? Mas aquele que manda a alma para o inferno. Então, ou seja, você tem que ter medo de Deus, né? Que além de matar o corpo, pode mandar a sua alma para o inferno. Então, resumindo, dicotomista acredita que é uma coisa só, né? O triconomista, ou aquele que acredita na triconomia, diz que é 3 partes. Eu quero ler aqui o que a gente juntou aqui, né, para determinar o que são as 3 partes. O homem é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Nesse caso, a alma e o espírito são diferentes em função e substância. O corpo se relaciona com o mundo, a alma comigo mesmo e o espírito com Deus. Na alma estão a imaginação, a memória e o entendimento. O espírito tem razão, consciência e vontade. A triconomia usa os seguintes argumentos. Paulo enfatiza as 3 partes do homem quando exorta os crentes à santificação. 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Luiz, fazendo favor. 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito,
a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então o apóstolo Paulo aí já usou 3, né? Aí usou 3, o Eidengrude aqui vai falar a questão por que ele usou 3 e tal, mas aqui o triconomista usa esse texto para falar assim, olha, o apóstolo Paulo falou que existe. É diferente, né? Que Deus faz o que Deus santifica. Preserve irrepreensível até a vinda de Jesus, né? O corpo, a alma e o espírito. Ele separa isso aí, né? Sim. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, Olha pra você ver. e das juntas e medulas. Juntas e medulas é físico, né? Tem o corpo. Uhum. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só pra você ver como que ele já dá uma separada maior, né? 1 Coríntios 2:14. 1 Coríntios 2:14. Vamos lá. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque eles são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só, então ali ele vai usar já o natural, o espiritual e o carnal, né, junto ali. Agora que tá, irmãos, vamos lá. O que vocês acham? Nós já... Sim, pode primeiro, Carmelo, por favor, primeiros da honra. O Luiz ficou meio assim na dúvida, que eu e o Carmelo tem uma posição mais definida, né? Mas... E aí? Se isso, igual nós no aquecimento do podcast, né, estamos meio que alinhando, conversando e tal, né, trocando ideia. Isso aí não vai interferir em nada, vamos dizer assim. Não tem a ver com salvação. Não tem salvação, é só linha de raciocínio, de pensamento, teológico e tudo mais. Então, a gente viu o versículo para tudo, né? Então, assim, as duas linhas de raciocínio são aceitas, tranquilamente, né? E eu falo mais por uma experiência própria, por ensinamentos, desde que eu me converti, né? Sempre foi me ensinado que tem corpo, alma e espírito, né? Corpo terreno, o espírito vindo de Deus como auxiliador, e a alma que define, tipo assim, os nossos desejos. Automaticamente, nós sendo carnais, vindo do pecado, os nossos desejos são carnais. São carnais. Os nossos objetivos são carnais, né? Então, o Espírito veio como ajudador, como auxiliador, para quê? Para que a nossa alma, junto com o nosso corpo, seja alinhado aos desejos de Deus, aos objetivos, aos sentimentos. Então, tipo assim, o Espírito faz uma função de nos ajudar nessa guerra. Sim. Né? Então, eu vejo isso como... Eu sou mais nessa linha de tricotomista, né? Tricotomia. De que temos a separação entre alma e espírito. Isso, né? Que quando a gente morre, o corpo volta para a terra, o espírito, vamos dizer assim, volta para Deus e a alma vai para Deus, né? Quem tem esse pensamento, Carmelo, ele vai entender que existe uma separação aí de função. Sim. Né? Que são... Tá até aqui, ó. Nós lemos isso daí. Aqui, ó. Na alma está a imaginação, a memória e o entendimento. Né, que a gente consegue ali discernir através da alma as nossas decisões, aquilo que a gente quer fazer, como fazer. Então a alma está um pouco envolvida nisso aí. A consciência está ali na alma, né? Achamos isso, mas às vezes a luz da palavra de Deus é outro, é aquilo, né? Luizão, quer falar alguma coisa? Então, eu quero falar que dá uma boa thumbnail a gente colocar Trico versus Dico. Dá um X no meio. Colocar com uma roupinha de juiz de árbitro. Assim. Quem que é Trico? Quem que é Dico? Assim, eu acho muito interessante que a gente sempre aprende, na verdade, na maioria das vezes, essa questão da corpo, alma e espírito, e as pessoas eles usam como argumento muito a questão da trindade, né?
Pai, sim. Filho, Espírito Santo e tal. Replicando a mesma coisa, mas entre aspas, Isso, vamos é dizer como se assim, fosse né? um padrão de Deus, né, em criar as coisas, né, e tal. Líquido, sólido, gasoso. As pessoas elas vão por aí, né? Elas vão nessa parte. Assim, eu gostaria só de ressaltar aqui no versículo que eu li sobre Apocalipse 6, 9, né, que fala sobre a alma, né? Dá a entender que as almas estavam abaixo do altar, né? E o 10 fala assim: clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, aqui parece que a alma, ela é quase que fosse a pessoa mesmo, né? Aqui nessa visão aqui. Mas quando eu vejo essa questão do espírito, eu vejo o espírito como que eu posso dizer? Como se fosse a bateria, o tempo útil, o tempo de vida, né? O homem não contenderá o meu espírito com o homem, os seus dias serão 120 dias, 120 anos. 120 anos. Né? Então eu vejo mais o espírito como algo relacionado ao tempo de validade, à permanência da vida, como se o espírito fosse a vida em nós, e nós temos a alma que nasceu, que no soprar, né, de Deus, né? E eu vejo dessa forma, né? Não sei se está certo, né? Nós temos o corpo, temos a alma, que é essa vontade, os desejos, talvez a consciência, e o espírito sendo o tempo de validade, não sei, como se fosse a bateria. A gente, existe uma definição que a gente precisa ter, e está bem formulada, né? Que já existiu no passado uma teologia que acreditava que o homem era só corpo e alma. Depois que ele aceitasse Jesus, que o espírito viria. Né? Só que essa teologia foi refutada. Né? Por quê? Porque na criação Deus já soprou o espírito. Né? Então, tipo assim, existe uma diferença entre o Espírito Santo e o espírito do homem. Né? O homem tem espírito, né? Desde a criação. Né? Então o homem, esse espírito se conecta com outro espírito. O espírito maligno. Nós somos presos pelas nossas vontades, né? Pelo príncipe deste mundo que nos guarda, que nos enreda, né? Fazendo com que a gente cumpra a vontade dele, ou nós somos cheios, né? Desse direcionamento pelo Espírito Santo. Né? Então, tipo assim, quando Jesus sobe, né, desce esse Espírito Santo, o Espírito Santo que é diferente do nosso espírito, que nos ajuda e nos auxilia, segundo a sua vontade, o seu querer. Né? Você já acabou de falar? Já. Então, eu acredito que o Espírito não vem quando a gente conhece Jesus. Né? Nós já temos um Espírito, né, que ele é conduzido ou pelo bem ou pelo mal, né, e esse Espírito sendo conduzido pelas vontades carnais do homem, de tudo, né, ele recebe o Espírito Santo e começa a conduzir. Eu faço uma pergunta assim, só realmente não para... Se eu não souber, eu falo, depois nós traz a resposta. Não, você falou que, por exemplo, a pessoa é guiada pelo Espírito, ou pelo bem ou pelo mal. Sim. Né? Mas se é Deus que soprou o Espírito, não ia ser do bem? Então, mas só que tem o pecado original, né? Deus, ele soprou o Espírito antes, mas o homem pecou, aí o pecado original fica nele. Né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço a todo momento. O apóstolo Paulo falando que existia já uma luta dentro dele, né? Dizendo que ele não conseguiria fazer o bem que ele quer. E antes, por exemplo, igual a gente estava conversando mais cedo, Adão recebeu, a Eva também, claramente, né? Recebeu o espírito da vida, o fôlego da vida, né? Isso também, em contrapartida, mesmo ele tendo o fôlego da vida, acabou pecando. Mesmo tendo algo de Deus, ele acabou pecando. Então, mas é por causa do livre-arbítrio. Sim. Aí o livre-arbítrio, aí já é um outro assunto para a gente poder debater, que é a liberdade para arbitrar sobre algo. Então, para mim, eu particularmente, eu não acredito em livre-arbítrio. Porque o homem está sendo dominado pelo pecado, e ele, as suas faculdades envolvida pelo pecado, e ele só vai decidir pelo mal, pelo pecado, ou a graça vem, e essa graça é irresistível, abre a sua mente, ele consegue arbitrar sobre isso, ele converte ao Senhor, né? Então, para mim, só duas pessoas tiveram poder de arbitrar sobre algo. O primeiro homem e o segundo homem. Sim. Adão, que tinha consciência de quem Deus era, e Jesus,
que é santo, perfeito, e ele arbitrou, né, ele tomou uma decisão correta porque ele veio sem pecado ao mundo. Mas depois que o homem foi contaminado, o homem nasce em pecado e assim vai, né? Então, assim, eu acredito que quando sopra o Espírito, existe um Espírito dentro do homem. E esse Espírito faz com que o homem viva. Vamos dizer assim que o Espírito não se converteu ainda. O Espírito não que está dentro do homem não se converteu. É o pecado original. Né? Que ele vai ter uma experiência com o Espírito de Deus, a graça de Deus vai ser virada para ele e ele vai se converter. Então, no meu pensamento hoje, né, assim, bem raso e simples, eu acredito que não existe separação entre alma e espírito, né? Talvez a gente pode falar alma, sentimento, aquela coisa toda, mas tá envolvido com o espírito também, né? Então, tipo assim, quem vai ser salvo? A alma ou o espírito? Né? Então, assim... os dois. Pra mim é os dois. Pra mim não existe. Não, assim, pra mim, eu acredito que nos textos que a gente tem pela palavra, temer quem joga a alma no inferno. Quem adora o espírito ou a alma? A mulher que estava lá no poço de Jacó, ela faz uma pergunta: Jesus, como nós vamos adorar? Vai chegar um dia que vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Mas Davi tá atrás e fala assim: alma, adora o Senhor. Pô, é alma e espírito. Sim. São as coisas que a gente, tipo assim... Então, pra mim, é os dois juntos. Sim. Então, eu acredito que tem alma, sentimento, a gente pode trazer essa parte de sentimento, essa parte de tudo. Que hoje em dia é mais ligada na parte da carnalidade, né? Tipo assim, no sentido... Antes da conversão, vou dizer assim, né? Não, eu já separo carne de alma mesmo. Eu separo o material do imaterial. Sim, não, isso sim, claramente. Mas quando eu falo de carne como pecado, eu tô falando de uma... Gente, como é que é a palavra? Uma inclinação, mas um agir do espírito mal, maligno, te prendendo, te deixando preso, escravo do pecado. Né? Mas isso, a carne é só o reflexo do que o espírito está acontecendo. Do que a alma tem. Quando a gente se converte, nós passamos da escravidão do pecado à escravidão de Cristo. De Cristo. Nós estamos presos em Cristo, nós somos guiados pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Voluntariamente, né, no sentido, mesmo né, a gente entrega a nossa vida a Cristo. Né? Eu acho que são temas difíceis. Sim, mas isso aí a minha opinião, eu posso dar a minha opinião aqui, porque eu acho que a minha opinião é a minha opinião e tem pessoas que pensam diferente, tranquilo, eu respeito. Mas a partir do momento que nós recebemos a Cristo, não tem mais livre-arbítrio. Eu faço o que o Espírito determina que eu faço. Porque a palavra fala que alguém estava questionando, agora eu não lembro exatamente a parte, porque fulano de tal, ciclano saíram, e Paulo disse, se não me engano, porque eles não eram crentes, em João, né? João ele não era dos nossos. Não era dos nossos. João, apóstolo João se afastou, apostatou da fé, porque eles não eram dos nossos. Então... Eu tô nessa mesma linha. Desenvolver até chegar nesse ponto, né? Não entendi. Às vezes a pessoa estava ali no meio, mas ela só estava no processo de... Porque a Bíblia fala em Salmos também que o ímpio ele não permanece na congregação dos justos. Sim. Então, assim, talvez por mais que um tempo está, né, o processo vai revelar, né? A questão do joio e do trigo. Eu acho que são coisas bem complexas. Irmãos, assim, nós já estouramos nosso tempo. A gente pediu para ter um tempo, já passamos um tempinho. Mas é só para o pessoal entender, e se você tem dúvida de alguma coisa, estude um pouquinho mais, né, sobre dicotomia e tricotomia. Tricotomia não existe, tricotomia. Então estude um pouquinho sobre isso, né? O Carmelo entende que é dividido em separado, corpo, alma e espírito. O Luiz ficou ali no meio. O que você é, Luiz? Tentando arbitrar, né? Tentando arbitrar ali. Eu já acredito, eu não faço muita separação entre alma e espírito, né? Mas, assim... Uma coisa a gente entende, que nós estamos numa luta contínua contra o pecado. Justamente. O pecado original ali tá aqui para justamente nos ajudar a vencer isso. Justamente, né? Então, e uma coisa importante que a gente precisa deixar bem claro como cristãos, como teu reino, é que nós não acreditamos numa coisa só. Não. Nós acreditamos no material e no imaterial. Sim. A questão é se o imaterial ele é alma e espírito ou ele é uma coisa só. Então isso é tranquilo, né? Importante que a gente entende que a carne volta para a terra. Sim. E que o espírito, né, e a alma vai para a eternidade junto com Deus, né? Então só para a gente entender aqui, resumindo então, concluindo, nós devemos louvar a Deus, né, na criação, e porque nós temos muitos privilégios. Com certeza. Né? Deus nos abençoou, né?
Que privilégio Deus deu para o homem. Deus não deu isso para anjo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, cara. Isso é maravilhoso, né? Somos os únicos que ele chama para um relacionamento. Deus quer se relacionar conosco, né? E somos os únicos que temos a incumbência de dominar sobre a terra. Sim. Cara, Deus é maravilhoso. Então a criação do homem, né? Quando Deus cria o homem, é para um propósito, né? Então eu acho que se a gente começa aqui a estudar esse plano de salvação, entendendo como o homem para que o homem foi criado, eu acho que é um pontapé maravilhoso e que eu acho que deu para entender bastante, né? Deu. Irmãos, é isso. Obrigado, Carmelo, que Deus abençoe. Daqui uns dias eu te vejo aqui de novo. Com certeza. Obrigado, Luiz, que Deus te abençoe. É muito bom estar cercado de homens de Deus, cara. É muito bom estar cercado de homens temente a Deus, que querem seguir a Deus e fazer algo sério, correto. E é bom estar aqui com vocês. Amém? Então, irmãos, se chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para alguém, né? Estude com seu filho, com sua esposa, vejam isso, e semana que vem tem mais Discipule, né? É a nossa forma de discipular a nossa igreja agora através de podcast. Então, correndo aí sobre salvação. Que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Tamo junto. gente. Até quarta-feira que vem.